O meu convidado de hoje é pré-candidato a prefeito de Criciúma pelo PT. Tá pronto, ele tá pronto para ser candidato pela esquerda em Criciúma. Seja bem-vindo, doutor Arlindo Rocha. Muito feliz com o convite. Quero fazer aqui uma entrevista muito descontraída e contar e responder tudo que tu me perguntar, mano. Ele trouxe um vinhozinho pensando que eu vou dar uma aliviada. Não vai funcionar, viu, doutora Arlindo? A gente vai para cima. Obrigada, viu? Muito obrigada. Registro que tu me pegou pelo fraco, viu? Tu ligou pro meu filho, o meu filho que me sustenta, viu, gente? Basicamente. Aqui, ó, ele técnicas para conseguir fechar com o entrevistado. Se ele não te disser sim, vai no filho. Alegria estar aqui, viu, Maga? E todos que lhe seguem, né? A sua audiência, os que lhe acompanham, sou muito feliz de estar aqui. Doutor Arlindo, você é pré-candidato a prefeito de Criciúma, uma candidatura que no início ficou meio assim, mas será mesmo que ele vai? Será que ele não vai? Aí depois ele disse, vou me filiar ao PT com o presidente Lula abonando a minha ficha. E assim se fez. Isso foi um pedido que eu fiz, né, que o Lula abonasse a minha ficha, fui prontamente atendido, fui levado pelo diretório estadual ao diretório nacional e tive um encontro no último dia 12 agora de março, com o presidente Lula, e também tive a felicidade de encontrar o vice-presidente Alckmin. Tivemos uma conversa curta, é verdade, mas muito proveitosa. Inclusive o Lula lembrou da época em que ele esteve aqui, que ele baixou a mina, citou o nome de 4 pessoas aqui de Criciúma, né? Posso registrar por favor. O ex-prefeito Décio Góes, o companheiro José Paulo Serafim, o Laércio Silva, e ele citou mais um nome que eu não entendi muito bem direito. E disse que durante a campanha estava planejado para ele vir a Santa Catarina, planejando mais ou menos de 4 a 5 cidades, me encorajou muito, pediu para mim mostrar o Brasil, não ideológico, o Brasil dessas discussões de esquerda, de direita, gênero, coisa parecida, mas o Brasil econômico, o Brasil das mudanças que estão acontecendo, dos projetos sociais que estão sendo implementados, da economia, do aumento do PIB, do aumento do emprego, enfim, as coisas boas que estão acontecendo no Brasil, e disse para mim, capricha, que eu vou a Criciúma na tua campanha. Ele vem a Criciúma? Ele te falou que vem a Criciúma? Sim, ele me falou que o desejo dele seria vir a Santa Catarina e de 4 a 5 cidades ele estar presente. Eu aguardo muito, né? Uma coisa que eu acho interessante, doutor Arlindo, é a memória de político. O senhor já percebeu? Eles guardam uma informação, não esquece mais. Como é que pode, tanto tempo depois, lembrar dos nomes ainda dos personagens que estavam naquela situação? Claro que o Lula eu aguardava muito positivamente e tive essa percepção, mas eu tive uma surpresa que eu vou te revelar aqui. Do vice-presidente Alckmin. E eu estranhei isso numa conversa que eu tive com o ministro Camilo Santana. Estive lá no dia em que estava sendo lançado a construções dos 100 escolas técnicas novas no Brasil, né? Uhum. E aí eu perguntei, achei estranho com a facilidade que transitava o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele resumiu numa palavra, isso é uma surpresa para todos, ele é um querido. Surpreendeu muito positivamente. O Alckmin, ele fez um movimento também que no início ficou desacreditado, né? Mas será mesmo que ele será o candidato? E no fim acabou, né, se filiando lá, enfim, foi candidato, veio para a chapa, foi candidato e venceu as eleições. Então é legal ter esse feedback de lá. Muito bom. Doutora Arlindo, o senhor está pronto para ser candidato a prefeito de Criciúma pelo PT? Humildemente, eu me sinto preparado pela minha experiência de vida, principalmente profissional. Eu diria, pelo meu berço familiar, lá do Cabo da Enxada, né, e também pela minha experiência como prefeito gestor do município de Maracajá. Eu penso assim, Maga, o servidor público, geralmente, ele é admitido através de um concurso para escolher os melhores. Eu acho que se a escolha de um prefeito municipal, de um gestor público, fosse por um concurso, eu teria algumas credenciais para participar desse concurso. Tipo quais? Formação profissional, a questão do direito me ajuda muito. Acabei de falar da minha experiência administrativa e do resultado. Aliás, está saindo um livro aí, que o jornalista, advogado Gilvan França, que me acompanha há muitos anos nessa trajetória política e profissional, foi meu chefe de gabinete, está terminando de escrever. É a história nossa de Maracajá. O título é Mais com Menos e Melhor, Gestão de Resultados, onde a gente conta com números e com as ações, como a gente pegou, o que foi feito
e como entregamos o município. Antes de a gente chegar nessa gestão, de quando o senhor foi prefeito de Maracajá, eu quero te conhecer um pouquinho mais. Quem é o Arlindo Rocha, tirando o doutor da frente? Quem é o Arlindo Rocha? Então, O senhor nasceu em Criciúma? Qual é a sua formação? Me conta um pouquinho de ti. Então, eu nasci numa comunidade chamada São Jorge, que à época, estou falando de 28 de abril de 1968, completo 56 anos agora, no próximo dia 28. Tá um menino, tá um jovem. Que bom. Então, eu nasci nessa comunidade chamada São Jorge, que na época morávamos lá em torno de 60, 70 famílias. Hoje, muito direcionado à agricultura, ao arroz irrigado. Então, poucas famílias já moram lá. Mas uma comunidade muito, eu diria, um costume, tradição, as famílias. Eu tive aquela educação muito rígida, não faltava nada na minha casa. Mas também era tudo muito difícil, né? Nós não tínhamos televisão, energia elétrica chegou na minha casa quando eu tinha 4 para 5 anos. Eu sou o 9º filho, o último. E quando eu nasci, a minha mãe já tinha quase 50 anos, 40 e tantos anos. Então, eu já nasci sendo tio. Já tinha uma irmã casada e outra se casando. Meu pai era pequeno agricultor, minha mãe também, meus irmãos, nós tínhamos em torno de 20 a 25 hectares, plantávamos milho, feijão, mandioca. E o senhor chegou a trabalhar na roça? Até os 18 anos. Regime de agricultura familiar. E naquela ocasião também, vou lhe contar um segredo aqui, que eu nunca fiz uso disso, mas a minha mãe era professora daquela escola isolada ali da comunidade. Então a minha mãe, Marta Martinello da Rocha, casada com meu pai, Valmor Pedro da Rocha, era professora de 1ª a 3ª série. Escola isolada Constante de Luca. Hoje essa escola não funciona mais. O município de Forquilinha se emancipou em 89, então eu posso dizer que eu sou natural de Forquilinha, que a época quando eu nasci era Criciúma. E tem uma peculiaridade lá. De lá já saíram 4 prefeitos. Opa, tem alguma coisa na água daquela região, pois então. É. E muito vizinho do Dimas Câmara, que também é a comunidade de São Gabriel, que é ali junto, né? Vizinha. Então, meu tio Tomás foi o primeiro prefeito de Maracajá. Meu primo Antenor Tata, 3 vezes prefeito de Maracajá, inclusive ganhou uma eleição minha em 2000. E depois eu. E além de mim, ainda nós tivemos lá o Lúcio Casagrande, que foi prefeito de Praia Grande. Por que essa ligação toda com Maracajá? E muita gente diz, poxa, mas o Arlindo... por que Maracajá, doutor Arlindo? É que nós morávamos, né, dentro do município de Criciúma, mas 3 quilômetros de Maracajá e 30 de Criciúma. A época era só geográfico, então. Exato. Então, naquela época, nós não existia automóvel lá. Passava um ônibus por dia, que passava às 5h30 da manhã e voltava meio-dia. Levava e trazia os estudantes só isso para Criciúma. A época, Forquilinha era apenas uma rua de estrada de chão, né? Tinha o colégio lá das irmãs, mas geralmente ou estudavam em Maracajá ou alguns tinham a felicidade de Criciúma. Eu estudei os 3 primeiros anos ali no São Jorge, depois estudei em Maracajá até o 2º grau e fiz a universidade na Unisul. Depois cursei mais pós-graduação, tive muitos cursos, eu diria, de formação no movimento sindical. Eu tenho uma facilidade na minha expressão, porque eu devo ter mais de 30 cursos de oratória. E fui muito preparado no sindicato, para além de ser um advogado, ser uma liderança de formação. Isso nós vamos falar mais adiante, né, Maga? Mas eu sou filho de agricultores. Mas desde os 9 anos, eu sempre tive esse sonho de ser advogado e de ser político. E falava sempre que eu iria iniciar sendo prefeito de Maracajá. Tinha o apelido desde criança de advogado. E a minha mãe falou que eu poderia ser, desde que eu fosse o melhor em tudo. E uma outra questão, o meu nome não era para ser Arlindo, era para ser Tomás, que era o meu tio, prefeito eleito de Maracajá 1 ano antes. E no caminho, esses 3 quilômetros até o cartório de Maracajá, o meu pai trocou, porque disse assim, esse menino não estava programado, ele vai ser político, e ele vai ser prefeito. E colocou o nome do então prefeito de Criciúma, Arlindo Junks.
Mas olha, essa coisa de... Antigamente tinha muito isso, né? Sim. O marido, enfim, ia fazer o registro da criança no cartório e muita gente Sim. era para ter um nome e teve outro, porque no meio do caminho o pai mudava o nome. Eu fico pensando se fosse comigo, tá? Porque eu ia ficar uma arara, né? Não muda o nome. Mas enfim, mudou e deu sorte, né, Arlindo? Dos 17 anos, né, eu resolvi sair da roça. Então, muito contrariado pelo meu pai, que queria que eu fosse igual aos meus irmãos, né? Não tiveram oportunidade de estudar nem o 2º grau. E eu dizia que não, eu não iria ficar na roça. Eu iria ser advogado e iria também ser político. Trabalhei no comércio, tive outras funções até os 19 anos. Aí, por influência de uma irmã minha, que morava em Meleiro e conhecia o tesoureiro do sindicato aqui dos trabalhadores ceramistas, ela me encaminhou. Eu ganhei um emprego do então presidente e atualmente também o Itaci de Sá, quem eu deixo um abraço, meu irmão, meu segundo pai, de office boy. Eu ganhava um salário mínimo. Então, eu vinha com aquele ônibus às 5h30 da manhã, ao meio-dia, eu fazia um lanche, o Clóvis Marcelino do Pão Quente, eu devo muito ao Clóvis, matava a minha fome cobrando meio x-salada, e à noite eu ia a pé até a SATIC para pegar carona, porque não tinha dinheiro para pagar o ônibus da União, que ia para lá e a passagem era cara. Então ou eu comia ou eu ia de ônibus. Essa era a realidade. Essa era a realidade de 5 dias da semana. Exatamente. Aí o presidente Itaci, à época o sindicato tinha mais de 12 mil sócios, só na Eliane tinha 5 mil empregados, na Secrisa mais de 4 mil. Então ele soube disso e ficou com pena de mim. E como presente, ele me chamou para me demitir. Sim, o que tu quer aqui? Tu tem o teu primo que é prefeito de Maracajá, tu tem outra oportunidade, mas eu sabia que era ali onde eu iria conseguir ser advogado e talvez um dia ser político. E foi isso que aconteceu. Eu chorei para ele e disse, me dá uma oportunidade, paga a minha faculdade. Eu vou ser o advogado do sindicato, me libera 1 hora antes, deixa eu estudar, deixa eu fazer esse sonho. Tu já estava advogando ali, né? Maga, fazendo uma negociação ali, né? Maga, ele só estendeu a mão e apertou a minha mão. E isso vale até hoje. Hoje, minha banca de advocacia, com mais de 10 advogados, além de advogar para o Sindicato de Ceramistas, da Construção Civil, advogamos para mais uma meia dúzia de sindicatos, uma central sindical, que é a nova central do Estado, e a Federação dos Trabalhadores da Construção e do Imobiliário do Estado de Santa Catarina. De Imbituba a Passo de Torres, nós somos responsáveis pelo departamento jurídico e por todas as negociações, principalmente as coletivas. E durante todo esse tempo, eu sempre persegui a eficiência e buscar a conciliação, a confiança daqueles que eu represento e o respeito da outra parte. Por isso que eu adquiri, né, essa questão de ser um advogado conciliador. Isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque a gente mexe com negócios, com interesses e também com vaidades. O senhor está falando da advocacia, mas Sim. isso também serve para a política. Para tudo. Especialmente na questão das vaidades. Para a nossa vida. Por que o senhor escolheu o PT? Bem, eu escolhi o Partido dos Trabalhadores já há muito tempo. Eu só não me filiei e fui candidato a prefeito em Maracajá pelo Partido dos Trabalhadores pela questão da possibilidade, não existe. Né? Os municípios pequenos isso não existe. Uhum. Mas enquanto eu era prefeito, um dia eu pedi para o Sandro Maciel chamar o Décio Lima, nós nos encontramos e eu disse, eu vou me desfiliar agora do PSDB. Foi quando o PSDB deu aquela guinada para, eu diria, apoiar as reformas, principalmente a reforma previdenciária, que acabou com as aposentadorias, reduziu pensão das viúvas e dos viúvos para 50% e não mexeu em nenhum privilégio das outras aposentadorias especiais. Ali eu decidi que era o momento. E lá eu disse para ele, eu vou voltar, vou me filiar ao Partido dos Trabalhadores e serei candidato a prefeito de Criciúma. Estou falando de 2018. Lá o senhor já sabia? Lá. A minha mãe me ensinou, além de tudo isso, Maga, que quem planeja a vida tem futuro, quem não planeja tem destino. E o destino, às vezes, é cruel. Eu vou lançar a mão do Odorico Paraguaçu, que diz, o personagem aquele, como é que ele diz? Para pensar para frente mente. Ou para trás mente. Para trás mente. Não, eu acho que nós temos que pensar para frente verdadeiramente, né? E aquilo que eu falei, a relação de confiança precisa
ter sempre a relação de respeito. Isso precisa ter em todas as relações, buscando sempre o quê? O progresso conjugado com o bem-estar das pessoas. Traduzindo isso para Criciúma, doutor Arlindo, o que significaria isso numa possível gestão sua? Uma gestão muito técnica, muito profissional, muito vinculada, valorizando os servidores públicos, porque são eles que tocam o município, e isso eu fiz em Maracajá, valorizando mesmo, com uma carreira bem, eu diria, definida, colocando a responsabilidade neles e também a colheita dos resultados, porque isso interessa diretamente para eles, economizando o dinheiro público, acabando com a politicagem. Nós temos um gestor, né, eu diria que tem resultados do ponto de vista da avaliação da população muito bons, excelentes, né? E eu não vou dizer aqui que você é um prefeito melhor ou pior do que o Clédio Salvário, que inclusive é meu cliente, eu sou advogado pessoal dele. Ninguém tem mais confiança nessa cidade do que o prefeito Clédio Salvário em mim. Eu toquei, né, o departamento jurídico da FASC no primeiro mandato dele, de maneira voluntária, inclusive. Eu fazia programa de rádio com o Clédio Salvário, Alô Salvário, fui testemunha dos casamentos comunitários. Aqueles casamentos. Atendia nos bairros com o ônibus dele, atendendo as pessoas carentes. Eu sou daquele Clédio Salvário. Tá? O que é hoje? Hoje? Eu acho que é um político que tem tudo isso e é uma reserva política muito importante, mas o modelo, ele feriu o princípio da impessoalidade, que é um dos 5 princípios constitucionais da administração pública: legalidade, moralidade, transparência, eficiência, que eu chamo de eficácia, e a impessoalidade. Explica para o nosso ouvinte o que é o princípio da impessoalidade, doutor Arlindo. É quando você tira da gestão pública o modelo, o jeito para atrair para si. E você pode perceber isso, Maga. Quando você entrevistar qualquer secretário que durante a entrevista ele fala 2 vezes o nome do prefeito ou 2 vezes o nome do governador, ele está acreditando todo o trabalho do serviço público, do dinheiro público, à pessoa, não o jeito, não o modo. Então, o jeito e o modo é que muda tudo. Isso eu fiz em Maracajá. Ou seja, como que é o modelo nas cidades? O prefeito se elege, chama a maioria dos vereadores, divide, né, a gestão pública com cargos comissionados, com direção, e aí atrela o poder legislativo. Não, o legislativo tem que ser legislativo, independente. Eu governei Maracajá com os 9 vereadores contra, e sempre fiz questão disso. E conseguiu governar? Mas totalmente, porque eu ganhei a confiança do público. Quando eu precisava aprovar algum projeto que os vereadores tentavam barganhar, e aqui quero fazer um registro, viu? Todos os vereadores, eu detenho a maior admiração por eles. São pessoas do bem, pessoas que eu negocio tranquilamente, mas que não eram vereadores. Todos eles queriam ser prefeito. Como aqui em Criciúma. Os vereadores não querem ser vereadores. Os vereadores querem ser prefeitos. E aí eles perdem a identidade, eles se desqualificam, eles perdem o valor que a sociedade acreditou para eles. Não, eles façam o que eu fiz em 2005, quando eu me elegi vereador em Maracajá e renunciei ao mandato. Por quê? Porque eu disse que eu não queria ser vereador, eu queria ser prefeito. O senhor ficou quanto tempo no cargo? Há muito pouco tempo. Eu não sabia dessa tua parte na biografia, Arlindo. Eu renunciei. Tu se elegeu vereador legitimamente. E renunciei, e à época eu pedi um conselho. Para uma pessoa que eu admiro muito, de tantas outras que eu admiro, que é o deputado Júlio Garcia. Ele disse: não faz isso. Isso vai arruinar a tua vida futura politicamente. Maga, eu renunciei mais ou menos com essas palavras. A cada reunião que eu venho aqui, eu me sinto prostituído. Um dia eu vou ter força política, vou voltar para cá, vou me eleger prefeito e vou acabar com essa politicagem. E botei data. O meu filho tem tantos anos, ele vai se formar advogado, vai tocar o meu escritório e aí... E aí eu volto. Doutor Arlindo, o senhor é muito pragmático.
Não, Muito organizado com o a... Dom Jacinto, num certo dia, porque eu também tenho formação em teologia, então eu pregava nas igrejas, eu prego quando me dão a oportunidade, e na igreja católica, o padre Lucas, faço um registro do padre Lucas Pombazar, que hoje está na Içara, mas era um querido na minha gestão. Aliás, ele ajudava a reunir o público para lotar a Câmara de Vereadores. Numa certa ocasião, viu, Maga? Ele colocou uma batina preta e dava de dedo assim em cada vereador durante a sessão, na votação. E aí ele falou um dia, né, respondendo objetivamente, agora a sua pergunta, se eu estou preparado, ele disse que eu não estava preparado, eu estava ungido. Coragem e fé. Um dia fui apresentado para o ex-governador Luiz Henrique e ele brincou, esse é o moço que diz que quer ser presidente da República? Pontei o dedo para ele, que eu não costumo fazer isso, e disse assim, ó, sou advogado igual a ti, e não sei se tu tem a quantia de clientes que eu tenho. Mudou tudo. Um dia, tu é pequeno, ele disse para mim, mas tu pensa grande. Mesmo com humildade, um dia tu pode ser grande. Eu conheço muita gente grande que pensa pequeno. Verdade, é uma verdade absoluta. Me ensinou muito com isso. Então, vereador tem que ser vereador. Mas eu fiquei presa naquela declaração dele. Vereador não quer ser vereador quer ser prefeito, porque é verdade, doutora Arlindo. Então eles têm que renunciar ao mandato de vereador, ter coragem e buscar a prefeitura. Sabe, uma das coisas que me judiou muito na minha vida, Maga, foi ouvir aquela frase, quem tu tá pensando que tu é? O senhor ouviu isso? Muitas vezes. Te coloca no teu lugar. Quando eu comecei a montar meu escritório, eu fui alugar uma sala. A dona do imóvel disse, eu não vou alugar para ti, eu não te conheço, eu não sei de que família tu é, tu não vai ter condições de pagar isso, tu não tem pedigree. Eu olhei para ela, muito firme, e disse, quanto que a senhora quer pelo imóvel? Eu pago à vista. Não se ofende, claro que eu alugo para você. Ou seja, a gente precisa ter posição, coerência, e é isso que eu tenho. Por isso que eu estou no Partido dos Trabalhadores. Minha vida profissional de quase 3 décadas como advogado e há 35 ou 36 anos junto, trabalhando no Sindicato dos Trabalhadores, onde eu comecei como office boy, foi na defesa dos trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores, né, foi criado disso, ele nasceu disso. Tem essa pecha que pegou de corrupção. Maga, isso não pega em mim. As pesquisas mostram, e pode procurar. Eu não tenho rabo, eu sou pitoco. Antes de a gente chegar de novo em Criciúma, porque a gente já vai chegar de novo aqui em Criciúma, eu quero saber o seguinte, que história é essa de que quando o senhor foi prefeito lá em Maracajá, o senhor não foi à reeleição, porque o senhor é contra a reeleição, acabou não se candidatando à reeleição, os vereadores da cidade não se reelegeram. Como é que foi isso? Bem, Maga, primeiro, não dá para fazer gestão dessa maneira, técnica, profissional, com campanha de reeleição. Não dá. Eu digo sempre. Eu até conheço algumas pessoas que têm 2 famílias, mas tem que ser artista. Não dá. Então, eu fiz toda essa gestão e dizia para a população, tentava convencer as lideranças, principalmente os vereadores, que eu estava falando a verdade, que era para eles aderirem àquilo, que as pessoas queriam essa mudança, elegeram na urna, acreditaram nisso, e nós tínhamos que ser coerentes. Nossa, as obras que nós fizemos em Maracajá, as ações, ninguém imaginava, ou seja, foi uma gestão que surpreendeu a todos positivamente, e confesso, até a mim mesmo. Tu ficou surpreso contigo mesmo? Exatamente, Por quê? Porque eu não imaginei que teria possibilidade de fazer tudo aquilo, e o que atrapalhava era a politicagem, era a gestão de trazer isso para a pessoalidade, para fazer campanha em cima da máquina pública, sempre olhando a próxima eleição. Então eu tinha que acabar com a próxima eleição. A minha eleição era aquela. Tá? E aí as pesquisas apontavam quase 80% de aprovação e tal, e houve uma decepção da população, porque muita gente queria e achava que eu estava, como eles falam em Maracajá, escondendo leite. E aí, Maga, com respeito a todos os vereadores, eu fiz um único vídeo na campanha, dizendo assim, e não fui para a campanha, fui, mas muito cauteloso, porque eu tinha que fazer a gestão, estava na gestão. Eu fiz um vídeo mais ou menos assim, eu sei, minha gente, com toda a gratidão, que vocês queriam que eu fosse novamente prefeito. As pesquisas mostram isso e não são contestadas. Os nossos resultados são esses. Mas eu preciso ser coerente com aquilo que eu falo e que eu faço.
Mateus 23, a hipocrisia. Né? Aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, observe e escute. Faça tudo o que eles dizem, mas nada que eles fazem. Atam fardos pesados, jogam sobre os seus ombros, mas não mexem nem um dedo. Gosto de sentar nas primeiras filas, de serem aplaudidos nas praças, de serem chamados de mestre. Só há um mestre entre vocês, Jesus e o Pai. E vocês todos são irmãos. Igualdade. Então, o que eu disse? Claro que eu não fiz essa pregação, mas voltando aqui, eu disse, eu também queria continuar sendo prefeito. Maga, que tristeza. E que tentação, né? Porque é uma tentação. Maga, o poder, a cadeira, ela te contagia. Se você não tiver esse cuidado, você incorpora isso e você pensa que é aquela personalidade. Sabe? Quando eu deixei a prefeitura, eu fui muito preparado pelo... Sempre esqueço o nome do padre que eu trouxe no último ano da educação, Padre Alírio Leandro, que era o padre que coordenava toda a paróquia de Nossa Senhora Mãe dos Homens de Araranguá, santuário. Então eu trouxe ele para cuidar da educação no último ano. Se quiser, depois eu conto a história da educação. Tá? Mas ele me preparou. Ele disse, quando eu perdi a minha personalidade de padre, parecia que eu tinha morrido. Eu cheguei a trocar o meu celular, Maca. Meu celular, porque ele tocava 50 vezes ao dia ou mais. Quando foi eleito o novo prefeito, eu achei que eu estava com alguma moléstia. E quando terminou o meu mandato, eu achei que o telefone estava estragado. Porque ninguém ligava mais. Acabou. Morreu a personalidade. Então isso é tentador. Eu me preparei para isso. Eu sou advogado. Eu não sou um político profissional. Eu fui preparado para fazer gestão, não para fazer politicagem. E falo isso sem demagogia, porque a história está mostrando isso. Recente. E está mostrando isso. Então, nesse vídeo eu disse, olha, se vocês querem ser gratos comigo, votem no candidato que eu estou pedindo. Ele diz que vai dar continuidade a essa gestão. Se ele não for bom, talvez eu volte. Mas se vocês querem ser mais gratos ainda, não votem em nenhum desses vereadores que estão aí. Apesar de eles serem pessoas do bem, pais de família, nossos amigos, eles não entenderam a gestão. Eles prejudicaram muito, me deram muito trabalho. Nós poderíamos ter avançado mais ainda. Votem nessa chapa que eu estou indicando. Só tinha 3 candidatos, Maga. E mais 2 mulheres que nem queriam ser candidatas, mas se engajaram também na campanha. Maga, nenhum dos vereadores, dos 9, 4 foram a reeleições, porque eram garantidos, nenhum se reelegeu. E da chapa que eu indiquei, de 3, 2 se reelegeram, sendo um mais votado do município. E os 2 foram presidente do Legislativo. É muito legal te ouvir falando, Arlindo, sobre a tua experiência enquanto prefeito, mas não só isso, não só de entrega, não só isso, porque isso também muda a vida das pessoas, sim, muda a história de uma cidade, muda a história o destino das pessoas, né? Sim. Mas é muito bom te ouvir falando sobre essas tentações, sobre o poder, sobre a cadeira. Sobre a verdade, né? Sobre isso, porque ninguém fala disso. Sim. Tu estava aqui falando, eu estava vidrada, assim, ó, porque eu acho que falar disso é se colocar em pé de igualdade com todo mundo. Exatamente. Porque a gente vê alguma situação e a gente fica tentado, a gente, né, fica balançado, e em diversas situações. Ouvir isso de um político que já viveu essa experiência é muito valoroso. Maga, e assim, eu fiz algumas ações que, à época, eu lembro, o prefeito Muriel do Gastaldon olhou para mim e disse, isso não é demagogia, Lindo? Tipo o quê? Renunciar salário, inclusive com lei para o Legislativo para aprovar a renúncia de salário. Não usava carro do município. O senhor não recebia salário? Não. O senhor não tinha salário? Não, aí o Legislativo não aprovou. Por questões de imposto de renda e tal. No início eu devolvi o meu salário direto na conta da prefeitura. Depois passei a doar para entidades e tal. Eu não usava carro do município, carro meu. Eu viajava e viajei muito, busca de empréstimos, de convênio, Florianópolis, Brasília. Eu nunca tirei uma passagem na conta da prefeitura. Eu nunca cobrei uma diária. Nunca teve uma nota de qualquer gasto, de um almoço, de uma janta. Nada, absolutamente nada. Isso resolve o caixa do município? É claro que não, mas é didático, ensina. Os servidores abraçaram isso. Lá, Maga, muita gente também ganhava menos que o salário mínimo. Quando eu saí de lá, saí com um piso de R$ 1.700, com um abono de mais R$ 300 e mais um vale alimentação de R$ 200.
Porque o que motiva é um salário justo, né, doutora Lindo? Num certo momento de negociação com o sindicato de servidores, acho que isso foi no segundo ano, sabe o que eu fiz? Primeiro, acabando com os cargos comissionados e acabando com a politicagem, eu joguei a folha de pagamento para baixo de 40%, em torno de 40%. Aí na segunda negociação, sabe o que eu fiz? Entreguei o percentual máximo para os servidores, para eles. Chamei os 2 contadores do município, advogado de sindicato, presidente de sindicato, e disse, ó, tá aqui quem cuida dos números do município, tá aqui quem dirige os servidores, tá aqui quem conhece jurídico, tá aqui o caixa do município com a minha secretária de administração. Aliás, minha secretária de administração é que cuida das contas aqui do prefeito Salvaro, a Marluce. Tá? Que durante o meu mandato ele me ligava e dizia, Arlindo, me libera a Marluce que eu te troco por tantos funcionários. Não. Tu me dá a Marluce que eu te dou 5 funcionários. Não, a Marluce é nossa. Marluce é nossa. Então, claro, que outros tantos, né? Mas eu entreguei para eles o percentual máximo que poderia gastar para eles administrarem. Eles ficaram 30 dias discutindo, voltaram para mim e disseram, não, tu foi eleito para isso, é tu que tem que cuidar. Ou seja, uma relação maravilhosa, uma relação de confiança. Os trabalhadores da educação, os professores, motoristas de ônibus e tudo mais, reuni todos eles antes de tomar posse, disse o que eu queria na educação, a régua que eu queria medir na educação, e naquela época nem se falava nisso, né? Em 2019, todas as crianças de Maracajá estudavam em salas com quadro de vidro, ar-condicionado, retroprojetor, computador, todas as crianças, todas com tablets, uniforme, transporte gratuito, alimentação. Mais de 20% das crianças, ou em torno disso, não posso igual, com 2 turnos, e aquelas crianças que tinham risco social. Ou seja, nós fizemos uma revolução da educação. Veio a pandemia, não atrapalhou em nada. Onde não tinha internet no município, chamei as empresas e disse, colocam de graça em tudo, quero toda criança conectada na internet. Se não, eu trago as empresas para o município, estatizo elas, e o município que é dono. Depois nós vamos discutir o quanto. Em 2 semanas, todas as crianças estavam conectadas. Quem que dirigiu e fez a educação? Antes, né, de tomar posse, reunir todos, e não faltou um. Não faltou um. Tá? Disse que era isso que eu queria fazer, e quem ia implantar isso era eles. 15 minutos para quem quisesse dirigir a educação, mais 10 para sustentar o que iriam fazer, e eleição na hora. Mentira. Sim. Não duvida. Tu fez uma sustentação oral ali, todo mundo teve que fazer. Em 2 horas nós elegemos. A mais votada começou, a segunda e a terceira. Os 3 mais votados dirigiram a educação. E aí no 4º ano... E eles foram votados porque fizeram uma boa defesa ali. Atraíram para eles a responsabilidade e acreditaram no projeto. Olha, quem é que não quer fazer isso? Vou te adiantar aqui em Criciúma, né? O que é que funciona bem aqui em Criciúma? A FASC é modelo. Mas aí nós temos outros modelos extraordinários, por exemplo, o bairro da Juventude. Eu vou trazer o bairro da Juventude, se eleito for, não estou aqui pedindo voto, sou apenas pré-candidato, para dentro do município. O bairro da Juventude vai estar dentro do município, com aquele modelo de gestão extraordinário. E a partir dali, eu vou trazer a SATIC para dentro do município. Nós vamos ter ensino profissionalizante para todo o nosso jovem. E aí, vou abraçar o governador Jorginho e vou linkar com a universidade gratuita. Tu vai saber que o teu filho vai poder ter um curso profissional e vai cursar a universidade, ele vai ter oportunidade. Sabe, Amega? Eu vou geralmente 2 vezes, 1 por semana no mínimo, buscar o meu filho no Marista. E me corta o coração quando eu não vejo uma criança negra. Por que não há crianças negras no Marista, doutora Lindo? Porque nós, infelizmente, ainda no Brasil, e isso é histórico, né? Não é nenhum de um governo, nem de outro, talvez isso seja muito antes ainda da República, nós vivemos um apartheid social. Você viu aqui com quem que eu me conectei? Com meu tio, que foi prefeito, com meu primo, que foi prefeito, mas a minha família é grande. Eu tenho muitos parentes em dificuldade e eu não linkei com eles. Nós temos que mudar isso. As pessoas precisam ser conhecidas pelo que elas são, não pelo que elas têm. É a diferença do saber e do sentir.
Um certo dia eu estava fazendo uma audiência na Justiça Federal de uma senhora que tinha o seu benefício previdenciário por incapacidade cessado pelo INSS. O caso dela era muito grave. Durante a audiência, ela começou a chorar. A juíza pediu para ela parar de chorar, porque iria dar a sentença na hora. O procurador do INSS ia sair dali já intimado, com 10 dias para implantar o benefício dela novamente, pagando os valores atrasados, ou seja, resolvendo a vida dela. Ela continua chorando. Pediu para falar, a juíza deixou, ela disse, eu sei que a senhora está fazendo isso, e a senhora sabe o que eu estou sentindo, mas a senhora não sente. E saber e sentir é muito diferente. É isso que eu procuro ter com meus clientes, com o meu trabalho, me colocando no lugar dele. Quando eu vou para uma reclamatória trabalhista, quando eu vou para uma negociação coletiva, principalmente nos dissídios coletivos, quase greve, digamos assim, eu me sento também no lugar do empregador. Eu tento sentir para buscar a conciliação. E olha, Maga, estou numa categoria dirigindo, veja a construção civil, por exemplo. Em Criciúma não tem picaretagem na construção civil. O piso da construção civil em Criciúma, que vai ser reajustado agora em março, é R$ 2.100. É pouco, mas é o maior do estado. Talvez o maior de todas as categorias, quase se igualando aos mineiros. Vaga, os trabalhadores recebem na obra todos os dias alimentação com 2 tipos de carne, arroz, feijão, salada, massa e suco. Sabe por quê? Porque um dia eu cheguei na negociação coletiva e antes de eu passei numa obra e pedi para bater a foto de uma marmita de um empregado. E tinha um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão e meio ovo. Eu fui para a negociação, mostrei aquela foto e disse, se a construção da riqueza dessa cidade for a esse custo, eu não sinto mais com vocês. O Pavê se levantou junto com o Zezinho Wilson, pessoas maravilhosas, e disseram, na nossa empresa nós já damos comida, nós temos a nossa cozinha e custa tanto. A partir dali, todos os trabalhadores tiveram isso em convenção coletiva. Eles recebem uma cesta básica, para não faltar o trabalho. E as esposas não deixam mais faltar, porque se ele faltar, ele não ganha cesta básica, no final do mês ele não leva para casa, deixou aonde? Entendeu? Ou seja, tem jeito. Tem jeito. Às vezes, a gente precisa tocar no coração e na consciência das pessoas para mudar. Senão, a gente só olha para os desejos. E o desejo leva a gente ao pecado e à perdição. O senhor mencionou, o senhor está falando dessas questões e eu estou encantada aqui com essa conversa, porque o senhor tem esse jeito suave, elegante de se comunicar, e aí a gente pensa que na campanha, numa possível campanha, o senhor vai levar um jeito tranquilo, mas não é o que está aparecendo aqui. O senhor vai para o jogo, doutor Arlindo? Eu vou para o jogo, mas de um jeito tranquilo. Quer ver? Veja bem. Tu quer ver uma desgraça na tua família? Tu receber uma notícia de um filho que quer ser professor ou político. Não é verdade? Ou jornalista, né, doutor Arlindo? Eu diria que... Não, mas esses dois. Tá? Por quê? Porque o político próprio se marginaliza. Você já imaginou se eu saísse por aí falando mal de advogados? Não. Se o advogado comete algum erro, a OAB vai fazer o processo, a justiça vai processar, ou seja, vai ser apurado lá. Você não pode generalizar isso. Então, o próprio político, ele acabou se marginalizando. Maga, quando um cidadão ou uma cidadã chega na condição de ser um pré-candidato ou um candidato, ele já tem uma história. Ele precisa ser valorizado, ele precisa ser enobrecido como outrora foi. Então, eu não vejo nenhum adversário político, eu vejo concorrentes que vão fazer um concurso e não vão ter nota, vão ter o resultado da urna. Então, eu vou ser avaliado pelo que eu fiz. Aliás, a palavra nos ensina isso. Você sabe como é que a gente conhece as pessoas, Maga? Como? Da mesma maneira que você conhece a árvore, pelos frutos. Pelos frutos. Coerência. É isso que nós temos que ter. Nessa semana? Tem 3 tipos de político, Maga, na minha avaliação. O que faz por vaidade, o que faz por negócio e o que faz por vocação. O que você explica o filho de uma família muito bem abastada, que larga tudo e vai para uma vida religiosa? Eu faço política por vocação. Eu faço advocacia por vocação. O resultado é consequência dos meus atos e do meu trabalho.
Estávamos falando de categoria de negócio. Olha, a categoria dos ceramistas é a categoria economicamente mais forte da nossa região. Há quantas décadas eu venho representando os trabalhadores junto ao sindicato, mais à frente disso? Em 30 anos, Maga, com um movimento de greve que durou 2 dias em 2 ou 3 unidades. Que capital que nós temos! Isso graças ao quê? À confiança dos trabalhadores e ao respeito da classe econômica. Eu duvido, Maga, que em todos esses anos, e eu não sei quantos mil processos eu já trabalhei, tá? Não tem um empresário que diga, não, o doutor Arlindo pediu uma vantagem. Ou um empregado que diga, não, o doutor Arlindo me sacaneou. Não. Nessa semana que está encerrando, Criciúma viveu alguns desdobramentos políticos importantes, que daqui a 10, 15, 20 anos vão refletir, e a gente vai lembrar, porque a gente viveu isso, né? A gente acompanhou de perto, e eu acho que isso é a parte mais fascinante, né? Porque no meu lugar, vocês, né? Porque a gente está contando histórias. Os políticos estão buscando voto, buscando apoio, buscando engajar as pessoas. Nós estamos contando essa história, né? E o senhor é um interessado direto nesses desdobramentos, porque o senhor vai enfrentar essas pessoas na urna, vai disputar voto com essas pessoas. O que o senhor conclui dessa semana? O que o senhor achou dos encaminhamentos que aconteceram nessa semana em Criciúma? Respeitando a todos, viu, e enobrecendo a todos, não tenho nenhuma dúvida. Não está na vocação. Ou está nos negócios, ou está na vaidade. Sempre olhando para a próxima eleição para manter ou para tomar o poder. O poder não é do político, o poder é do povo. Ele é apenas um advogado, como se fosse que, ao invés de ter uma procuração, tem um voto e um mandato. E que deve obedecer os 5 princípios que eu lhe falei e vou repetir. Legalidade, moralidade, impessoalidade, transparência, que é a prestação de contas, né? E eficácia, que eu chamo de eficiência. Ou as duas juntas. Maga, vamos dar trabalho. Que bom. Tá empolgado, Arlindo? Muito feliz. Olha para quem saiu do cabo da enxada, para quem ouviu a vida inteira. Quem tu pensa que tu é? Te coloca no teu lugar. Passar tudo isso e ser acreditado a ser um candidato do Partido dos Trabalhadores, a quem eu devo tudo a essa classe. Meu Deus, isso por si só já é uma gratidão que eu vou levar eternamente. O resultado vai ser da escolha das urnas. E se escolherem outro, Maga, eu vou ficar feliz e vou tentar ajudar, sabe? Eu estou mais ou menos igual a Cristo. Se puder, livre desse cálice. Eu vou curtir a minha família, que eu amo tanto, a Andréia, o meu filhinho Arlindo, de 5 anos, a minha filha Ana Marta, que já está no escritório, na 3ª fase de Direito, e o meu querido Maurício, né? Esse doutor Maurício. Maravilhoso. Mas se não puder me livrar, que seja feita a vontade do povo, e eu vou fazer de tudo para corresponder, assim como eu fiz em Maracajá, e agora mais maduro, com mais experiência, fazer um mandato, eu não vou falar que é o melhor, não, mas diferente. O que o senhor mais tem saudade do teu tempo de prefeito? A convivência com o povo, né? Imagina, eu lembro que numa certa situação, eu estava reunido numa comunidade chamada Encruz do Barro Vermelho, aquela comunidade que dá acesso lá para Ercílio Luz e Ilhas. E aí o Saulo Machado, né, olhou para mim quando eu disse que era possível nós fazermos aquela obra, e já projetei outras tantas, inclusive a Jacob Vestre e Furguilinha. E ele balançou com a cabeça e disse, olha, ali ele já me censurou, e disse, olha, eu já vi tantos políticos aqui prometer e nunca deu, tu tá sonhando o que tu tá pensando. Maga, eu apontei o dedo para ele. Quando me atingem assim mesmo, eu aponto o dedo para Marcos. Quando tu se sente desafiado, tu... Eu não estou brincando e não colocaria o meu nome em jogo. Nós vamos fazer, e não depende de mim, depende do apoio da comunidade. E eles acreditavam, mano. Olha, nós fizemos coisas lá que próxima, com mais tempo eu lhe conto disso. Eu tive muitos conflitos, né? E ao final de todos com sucesso, e tendo, por exemplo, vou muito breve aqui, a CETEP, por exemplo, do seu José Lopes, a quem eu também mando um abraço para ele, pessoa extremamente merece todo o meu respeito. Eu fiz ele fazer uma obra de mais de 3 milhões de reais para o município de Maracajá. Tá? E ele olhou para mim no princípio e disse, onde é que tu viu um negócio desse, uma empresa fazer obra para o município? O que é isso?
Tu tá maluco? Pois ele fez. Na inauguração, ele recebeu tanta homenagem, que ele fez um discurso que eu acho que ele nunca tinha feito, e a lágrima pingava, e disse que nunca tinha feito uma coisa com tanta satisfação. E disse, nunca ninguém me deu trabalho igual esse prefeito de vocês, mas eu não conheço ninguém mais honesto e mais corajoso. Eu disse, seu José, se um dia eu ficar desempregado, o senhor pode me levar para sua empresa que eu não vou desviar um centavo. Fizemos uma amizade extraordinária. Inclusive, visitei a obra que ele está fazendo na Serra da Rocinha em 2019, quando eu fui presidente da AMESC, e lá nós já conversávamos que essa obra não ia sair tão cedo, porque o governo não queria. Continua não querendo, né? Porque a obra está empacada. Tomara que saia agora, uma outra situação. Mas voltando aqui objetivamente ao contato com a população, aquelas pessoas que estavam sem esperança nenhuma, desvalorizadas, que foram empoderadas. Você precisa empoderar as pessoas que são muito humilhadas, né, e que já vão passando isso para as gerações, que se ele quiser, ele pode e ele consegue. Quando o senhor olha para a sua trajetória, para tudo que o senhor viveu, desde o tempo da roça, depois quando foi estudante, se formou, enfim, até chegar a ser prefeito e tudo, toda a sua trajetória. O que o senhor mais tem orgulho na sua história? Dos ensinamentos dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família. Isso foi o princípio de tudo. Sem os ensinamentos da minha mãe, ela era muito sábia. Ela tinha 4ª série primária, era professora. Então, ela é professora aposentada, já falecida, mas da rede pública municipal de Criciúma. Isso é um segredo que eu guardava na manga e acabei contando agora para você, tá? E muitas coisas ela me falava e me ensinava. Faça sempre o melhor em tudo, guardes o que fazer, não guardes o que comer, não guardes o que fazer, não deixe de fazer para amanhã o que você possa fazer hoje. Todos esses ensinamentos, isso foi a base de tudo. E aí, eu acreditar em mim mesmo, né? Ter muita fé e coragem. E o que mudou mesmo a minha vida, Maga, porque eu tive um primeiro casamento que eu não fui um bom marido, foi quando houve o meu divórcio de 22 anos de casamento, e que eu fui buscar Deus e fui fazer teologia. A formação em teologia mudou toda a minha vida. Ela passou a me encorajar, ter entendimento de tudo. Então, a confiança, a coragem, o entendimento, eu acho que essas são as marcas. Às vezes as pessoas dizem, mas o Arlindo se acha. Não, eu tenho toda a humildade. Mas agora que eu peguei um visto para viajar para o exterior, eu nunca fui na Europa, eu nunca fui nos Estados Unidos. Não, nunca fui. Vai pela primeira vez. Se der. Para onde? Qual é o destino, doutor Arlindo? Eu não sei, eu queria sim rever, por exemplo, a minha família, né? Minha família é Martinello. Minha mãe tinha origem, a família dela aqui na Minas Brasil, com o carvão. Eles moravam aqui próximo ao Hospital São João Batista, então aquelas terras foram valorizadas e foram trocadas. Aí eles foram morar lá na comunidade de São Pedro, que é vizinho de São Jorge, que eram terra de várzeas, terras boas, e foram trabalhar na agricultura. Meu nono ficou na mina até falecer. Então, eu gostaria de visitar o Velho Mundo, a Itália, a Grécia, mas também não tenho nenhuma obsessão, desejo. Vou cumprir agora a Primeiro vai missão. ser candidato. Primeiro vou ser candidato, depois vou cumprir o mandato, depois eu vou para lá, se der. Ou quem sabe numa dessas férias, né? Mas é isso, tenho uma vida super humilde, né? Divido o meu trabalho com a minha vida ainda na roça. Eu tenho um sítio em Maracajá, apesar de ter residência aqui, eu ainda tenho um sítio em Maracajá, tenho lá as minhas vaquinhas, tenho lá o meu cavalo, que eu faço as minhas cavalgadas, ou seja, uma vida super, super simples. Eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar com os trabalhadores. Eu também tive uma atividade junto ao Criciúma, eu fui diretor jurídico na época do Moacir Fernandes, eu fui diretor administrativo à época em que o Criciúma tinha esse contrato, digamos, de locação com o presidente Jaime, mas tudo de maneira perfeita, ou seja, cumpri cada missão ao seu tempo, e agora venho me preparando muito, tendo o apoio, né? Eu diria aí de quase que a totalidade dos sindicatos dos trabalhadores, o respeito
dos sindicatos patronais, da classe, eu diria, da classe empresarial de Criciúma, também da classe política. Citei o prefeito Cláudio Salvário, mas poderia citar outros tantos, ex-prefeitos Décio Góes, deputados e tudo mais. Me sinto que eu estou preparado e vou buscar me preparar cada vez mais. Vontade, humildade, coragem, entendimento, coerência. E pitoco. E pitoco, sem rabo. Doutora Lindo, eu adorei a nossa conversa. Obrigada, viu? Eu adoro conversar com todos. Eu gosto muito de rádio, eu gosto muito da comunicação. Gosto muito de falar de projetos, de gestão, mas eu sei que nesse momento é necessário e as pessoas também têm conhecimento. Tem curiosidade, né, de saber quem é essa pessoa, você, né? como uma jornalista muito atualizada, né, que detém aí uma saga de seguidores, precisa me perguntar. E eu preciso responder, sem esconder nada. Tudo que você quiser, pode me perguntar. Internet está te chamando aí? Pergunta, mas eu vou responder. Deixa comigo. Se eu não souber, eu vou buscar a resposta e te trago. Então tá bom, obrigada, viu? Sou eu que agradeço. Eu sei que o tempo das pessoas, para mim, é a coisa mais bonita que tem, porque quando alguém me dá o seu tempo, e não importa o tamanho desse tempo, né? Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora, 40 minutos, pode ser uma conversa nas redes sociais, isso é tempo, e tempo é valioso. Então, eu vou dispensar toda a atenção à imprensa, a todos os jornalistas, porque vocês fazem um papel extraordinário. Tá? E eu diria que a credibilidade que vocês têm junto à população, nesse momento, em momentos outrora, e talvez ainda em momentos futuros, ele penetre com muito mais verdade do que qualquer político junto à população. Então, eu vou me encostar e vou dar toda a atenção a vocês em todos os momentos, viu? Prioridade para ajudar a esclarecer o eleitor, esclarecer o criciumense, que nós podemos sim ter uma alternativa diferente, um caminho seguro, um caminho com prosperidade, conjugado com o bem-estar das pessoas e a melhoria da qualidade de vida, porque no final de tudo é isso que nós queremos, uma cidade mais segura, uma cidade com mais progresso, com mais emprego ainda, com qualificação da mão de obra, com valorização dos salários, com entendimento, com paz. O slogan da sua campanha vai ser: vamos dar trabalho? Nós vamos discutir ainda isso, então, viu, tá Maga? Bom. Não quero colocar à frente, porque eu preciso respeitar tá né, toda essa questão política. Nós estamos no meio de um processo, poderá haver outros postulantes, outros pré-candidatos, e a gente precisa respeitar, discutir isso. Mas eu tô pronto. Então, tá jogo. Bom. Esse é o ex-prefeito Arlindo Rocha, meu convidado dessa semana do Ninguém Morre de Tédio. Ele é pré-candidato a prefeito de Criciúma pelo PT e disse que está muito pronto e sem rabo. É pitoco e que vai dar trabalho. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Eu volto na semana que vem com mais um convidado. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau.